presidente do Brasil, Lula! Queridas... saber que tem gente ouvindo o som lá fora, tá? Queridas Lula, Lula, olê, 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 olá, Lula, Lula. Queridas companheiras, queridos companheiros, queridas companheiras e companheiros que estão lá fora, que não puderam entrar aqui. Eu penso que aconteceu com a Simone o que muitas vezes já aconteceu comigo, chegar atrasado, cair de paraquedas e já receber o microfone e ter que fazer um discurso. Isso acontece com todas as pessoas que fazem política. Queridos companheiros que estão na mesa, eu não vou falar o nome de vocês, porque vocês não são candidatos a nada, só o Haddad. E eu queria dizer para vocês que nós estamos vivendo, possivelmente, a semana mais importante da nossa história. É uma semana decisiva. Quem, em algum momento, teve dúvida da importância da gente reconquistar e praticar a democracia, não pode mais ter dúvida. A semana passada, aconteceu 3 coisas que não poderia acontecer em nenhum momento desse país se a gente vivesse em democracia. A semana passada, um presidente da República confundiu uma menina venezuelana de 14 anos como se fosse um objeto sexual. Ele, no cargo de presidente da República, jamais poderia ter tido a atitude de pedófilo que ele teve, não respeitando uma criança de 14 anos de idade. A consciência lhe doeu tanto que ele foi obrigado a acordar 1h da manhã para fazer uma live, quem sabe pedindo desculpa a Deus, porque nós não podemos perdoá-lo. A segunda coisa grave que aconteceu a semana passada, que faz com que a gente queira a democracia a qualquer preço, é que um negro, seu Jorge, foi contratado para fazer um show num clube da elite gaúcha, lá em Porto Alegre. E eu vi a declaração do presidente do clube, depois do acontecido, mas antes do caso ter se transformado, sabe, numa exploração muito grande. O presidente do clube declarou no domingo que ele tinha contratado um artista negro e que ele imaginava que o cidadão fosse chegar lá de terno e gravata, bem vestido. E, de repente, chega um cara de moletom, com a calça moletom, não estava bem vestido de acordo com aquilo que o presidente imaginava, e, ao fazer o show, ele fez um gesto que, para uma parte do público que estava no show, foi ofensiva, porque ele fez um L com a mão. E passou a ser chamado de macaco, de tudo quanto é ofensa. E uma outra coisa grave que aconteceu a semana passada, aqui em São Paulo também, um humorista chega no seu apartamento com o seu cachorro, vai subir no apartamento de serviço com o cachorro e uma mulher branca começa a ofender o jovem. Depois de muita discussão, o jovem chega no seu apartamento, o filho da mulher foi com uma faca para tentar agredi-lo. Ainda na semana passada, uma ministra da Suprema Corte foi atacada com palavras que nem um ser humano normal, em coma alcoólica, conseguiria falar sobre a mulher, as palavras
que esse bandido chamado Roberto Jefferson falou da ministra Carmen Lúcia. Esses 3 acontecimentos exigem de nós que a gente exija que esse país tenha democracia. Não é possível que um país admirável, que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de futebol, que representa a mais importante miscigenação, eu acho que de todos os países, a mistura que nos criou, nos fez um país de uma cultura muito diversificada, um povo tão alegre que nós somos capazes de contar piada sobre a nossa própria desgraça. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Um país que não tem contencioso com nenhum país. O último contencioso nosso foi na Guerra do Paraguai. O último contencioso nosso. E esse país é um país hoje que ninguém convida o nosso presidente para visitar. E ninguém quer vir aqui. É como se o Brasil tivesse sido riscado do mapa geográfico do planeta Terra. Então, nós precisamos ter consciência de que é agora, ou a gente vai se arrepender para o resto da vida. Eu, sinceramente, jamais imaginei, depois da nossa experiência de governo, que a gente pudesse ter o retrocesso que a gente teve. Eu jamais imaginei que, depois de promulgada a Constituição de 88, a gente voltasse a ter o retrocesso que a gente está tendo. Portanto, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês, não existe milagre para governar um país, e muito menos não existe milagre em economia. O Meirelles, o Peixarido, a Luiz Mercadante, que eu vi aqui agora há pouco, sabe que não, o Guilherme, que eu estou vendo ali, não existe milagre em economia. Ninguém inventa. As coisas têm que ser feitas com muita seriedade e com muita tranquilidade. Haddad, vem aqui. Fica aqui de pé. Você é o candidato a governador. Você está precisando de voto tanto quanto eu. Muita gente, Haddad, muita gente fica preocupada. Ah, mas o Lula voltou. Que Lula? O Lula de 2006? O Lula de 2007? O Lula antes da prisão ou o Lula depois da prisão? Como se fosse possível a gente ter 2 personalidades sendo a mesma pessoa. O filho que a dona Lindu pariu continua sendo o mesmo que era no sindicato, o mesmo que fundou o PT, o mesmo que ajudou a fundar a CUT, o mesmo que governou de 2003 a 2006 e o mesmo que governou de 2006 a 2007, com um compromisso. Esse país tem uma dívida com o povo pobre. Esse país tem uma dívida com o povo negro. Esse país tem uma dívida com as mulheres. Esse país tem uma dívida com os indígenas. E nós temos que pagar essa dívida fazendo política de inclusão social. Não é possível, Haddad, que a gente comece a enxergar a governança desse país apenas pensando na questão fiscal. Primeiro, responsabilidade fiscal, a gente não faz uma lei dizendo que a gente tem que ter. O Meirelles sabe que a gente teve responsabilidade fiscal. O Meirelles sabe que ele foi presidente do Banco Central e o Banco Central teve mais autonomia do que agora que o Banco Central tem autonomia. Porque nós tínhamos responsabilidade. Durante o nosso governo, nós fomos o único país do G20 que, durante 8 anos de mandato, a gente fez superávit primário nesse país, sem ninguém pedir. Não tinha lei, tinha apenas o nosso compromisso de que era preciso ser sério. Eu lembro do encontro que eu tive com o presidente do FMI, um cidadão chamado Kohler, na Alemanha, na França. Eu falei para esse cara, olha, eu aprendi com a minha mãe que a gente não pode gastar mais do que a gente ganha, que a gente não pode fazer dívida, que a gente não pode pagar. Mas eu queria que você nos respeitasse,
porque nós vamos cumprir a tarefa com o FMI e eu não quero mais americano descendo no meu país. Era uma vergonha. Todo mês descia um homem e uma mulher aqui para fiscalizar as contas do nosso país, esse país de 215 milhões. Eu falei, eu não quero mais você lá. Nós vamos pagar essa dívida. Pagamos a dívida. Emprestamos 15 milhões para eles e ainda fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que está salvando esse país até hoje. Portanto, não precisa me falar em responsabilidade fiscal, porque a gente teve e vai continuar tendo, porque a gente não pode brincar com o país. E nós estamos tendo um governo que está brincando com o país. Esse cidadão não conversa com o sindicato, esse cidadão não conversa com o trabalhador, esse cidadão não conversa com o movimento negro, esse cidadão não conversa com o movimento de mulher, esse cidadão não conversa com o empresário sério, esse cidadão não conversa com ninguém que represente as aspirações da sociedade brasileira. Não conversa com a oposição, não conversa com o prefeito, não conversa com o governador. Você não pode ter um presidente da República que não consegue ser sequer sensível e praticar o menor princípio de democracia nesse país. E aí nós precisamos ter consciência que não basta eleger o Lula presidente da República, é preciso eleger o Haddad, o governador do estado de São Paulo, para que a gente tenha a primeira experiência de governar o país, de governar o estado mais rico da federação. Uma chance. O PT precisa dar ao Haddad para a gente mostrar o que será possível ele fazer no estado de São Paulo. Eu digo sempre que tem 3 palavras mágicas para a gente governar uma cidade, governar um estado ou governar um país. Você tem que ter, primeiro, credibilidade. Um dirigente, um governante, quando ele fala, as pessoas têm que acreditar que ele está falando a verdade. Segundo, esse governante tem que garantir estabilidade. Estabilidade política, estabilidade social, estabilidade jurídica. Terceiro, esse cidadão que governa tem que ter previsibilidade. Ninguém pode ser acordado de manhã com surpresa, com novidades, porque as coisas têm que ser decididas à luz do dia, para que todo mundo saiba o que vai acontecer. E eu quero que vocês saibam que as conferências nacionais para definir as políticas públicas vão voltar a acontecer nesse país. Quando eu era presidente, tinha 3 caras me servindo água, agora eu tenho que pedir. Então eu queria, companheiros, dizer para vocês que para mim é uma coisa extraordinária a gente estar aqui nesse ato, Haddad. Há 5 dias de te eleger governador do estado de São Paulo. Eu tenho certeza que se a gente quiser, a gente vai eleger o Haddad. Eu tenho certeza que se a gente quiser, metade do tempo que a gente fica com o celular na mão, a gente poderia dedicar a ligar para pessoas para pedir voto para o Haddad. Metade. Nós precisamos procurar todos os grupos de zap que nós frequentamos para pedir voto para o Haddad. Nós precisamos mostrar, sabe, que o Haddad é capaz de ser uma experiência nova a governar o estado mais rico da federação, que muitas vezes não tem a educação melhor do país, que muitas vezes não tem a melhor política de inclusão social. E o Haddad pode ser essa chance. A segunda coisa, Marina, é que nunca mais você fala que foi no governo do Lula que fez isso, porque se você se esquece, você fazia parte do meu governo e você é responsável por quase tudo que foi sucesso nessa em política ambiental. E eu queria dizer para vocês que eu quero voltar a ser presidente. Eu estou com mais tesão agora do que em 2002. Eu estou com vontade. Eu estou com vontade porque esse país foi destruído.
tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente demorou 8 anos para fazer, mais 4 anos da Dilma, foi destruído num segundo. O dinheiro da educação diminuiu, o dinheiro da tecnologia, dinheiro da saúde, dinheiro do ProUni, dinheiro do FIES, ou seja, tudo foi sendo diminuído até que a gente não tenha mais nada. Porque esse governo não gosta de cultura, não gosta de educação, não gosta de saúde, não gosta de gente, não gosta do povo, não gosta de trabalhador. Ele só gosta dos milicianos dele. Ele só gosta da gente dele e da família dele. Como é que é possível a gente continuar com esse país sendo governado por um cidadão desse comportamento? É um cidadão anormal. É um mentiroso compulsivo. Ou seja, é impressionante a capacidade de mentir que esse homem tem. Ele não respeita, ele não sabe que do lado da Câmara tem uma criança ouvindo ele, tem uma pessoa idosa, ele mente. E é por isso que nós precisamos tirá-lo. E é por isso que nós precisamos retomar a democracia. Para a gente retomar o Ministério da Mulher, o Ministério da Igualdade Social, o Ministério dos Direitos Humanos, sabe? Para a gente criar as coisas que nós já tínhamos criado. E agora vai ter uma novidade, nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários. Nós vamos fazer uma coisa nova nesse país. Vamos voltar a fazer as conferências e quando o governo federal estiver apertado, que não tiver dinheiro, eu ligo para o Haddad e falo, Haddad, empresta um pouco para nós, que a gente vai te pagar depois. Sinceramente, eu estou muito confiante. Estou confiante porque eu acho que o Brasil nunca precisou tanto de nós como precisa agora. Acho que nós temos um compromisso com esse país. Nós já provamos que é possível fazer política de inclusão social. Nós já provamos que é possível cuidar do pobre, aumentar o salário mínimo, aumentar a massa salarial, sem aumentar a inflação. O Beluso estava aqui, o Beluso conhece bem isso. O Eduardo Moreira está ali, ele briga muito por isso. Ou seja, nós já provamos que é possível fazer as coisas. Nós já provamos para eles que o pobre não gosta de ser pobre. Acha que alguém é pobre porque quer? Acha que alguém é peão de fábrica porque quer? Acha que alguém é faxineiro porque quer? Acha que alguém é lixeiro porque quer? Não! A gente só é porque não teve oportunidade. E é por isso que no nosso governo, educação não é gasto, é investimento, e a gente vai voltar a investir muito em educação. Porque senão esse país nunca será um país desenvolvido. Nós vamos passar mais um século sendo um país, sabe, do futuro, sendo um país, sabe, em pré-desenvolvimento. Não é possível. Não é possível a gente continuar nesse atraso. Nós temos que fazer no século XXI aquilo que a gente não conseguiu fazer no século XX. Já que eu estou no meio de muita gente esperta, Haddad, o Haddad sabe que eu dizia muito isso. O que é uma vergonha é que a Argentina já tinha feito, sabe, em 1919, a Argentina já tinha quantas universidades? O Brasil foi ter a sua primeira em 1920. Em 1920 foi ter a primeira universidade nossa, numa demonstração de que a elite política do Brasil nunca teve interesse que o povo pobre chegasse à universidade. E por quê? Porque prevalecia uma mentalidade escravista. Pobre não tem que aprender, pobre tem que trabalhar. Negro não tem que aprender, negro tem que trabalhar. E nós precisamos provar, pobre, negro e nordestino é gente. E todo mundo quer ter o direito de se desenvolver e quer ter oportunidade. É isso. Nada mais do que isso. Nós queremos apenas oportunidade, que as pessoas tenham a chance de disputar a mesma vaga, o mesmo emprego. E a Simone disse uma coisa, a Constituição define que trabalho igual, salário igual entre mulher e homem. Nunca foi regulamentado, nunca. Aliás, na Constituição, tudo que é bom nunca foi regulamentado, pois nós vamos tratar de regulamentar. Nós vamos tratar para que se transforme
numa coisa concreta, trabalho igual, salário igual entre mulher e homem. E, Haddad, eu vou precisar de você, governador do estado, se eu ganhar as eleições. Topando, Haddad. Eu vou ganhar. Eu também. E acho, Haddad, acho que é o seguinte, nós aqui, todos nós aqui, todos nós conversamos com dezenas de pessoas todo dia. Nós temos 6 dias pela frente. E eu queria que cada um de vocês que ligasse para alguém para pedir voto para mim, pedisse voto para o Haddad, para que a gente possa, dia 30, no domingo, às 6 horas da tarde, a gente se encontrar na Avenida Paulista e comemorar a vitória do Haddad, governador do Estado, e a minha vitória como presidente da República. E depois saber que o nosso governo não será um governo do PT. É importante, Gleice Hoffmann, que você que é presidenta saiba. Nós precisamos fazer um governo além do PT. É preciso que a gente coloque nesse governo. Aliás, já fizemos o primeiro. O Meirelles não era do PT. O Meirelles foi eleito o deputado mais votado de Goiás, desistiu do mandato para ser presidente do Banco Central. O Marton Babacho nunca foi do PT. O Celso Amorim nunca foi do PT. O fulano nunca foi do PT. O Miguel Jorge nunca foi do PT. Tem muita gente que nunca foi do PT e participou do meu governo. E vai ser assim. Não será um governo do PT. Será um governo do povo brasileiro, além do PT. Além do PT. E um governo com muita seriedade. Um governo com muita seriedade. Esse país é um país muito importante. E nós vamos restabelecer a nossa política externa ativa e altiva. Esse país vai ter que falar com a Bolívia no mesmo tom que fala com os Estados Unidos. Nem falar grosso com a Bolívia e nem falar fino com os Estados Unidos. Falar igual com os dois. Esse país não aceita ser vítima da Guerra Fria entre China e Estados Unidos. Nós queremos o respeito da China, queremos o respeito dos Estados Unidos. E assim, nós vamos fazer política com a União Europeia, com a América Latina. Vamos voltar ao território africano. Vamos voltar, porque o Brasil tem que compreender que a gente tem uma dívida de 350 anos de escravidão que a gente não vai pagar em dinheiro. A gente vai pagar em solidariedade, em transferência de tecnologia, em compartilhamento daquilo que a gente pode ajudar os africanos. Eu e o Haddad, nós fomos em Moçambique inaugurar a Universidade Aberta. Nós fomos em Moçambique inaugurar uma fábrica de remédios retrovirais para combater a AIDS. Nós levamos a Embrapa para a Gana para ver se a gente transformava a savana africana no cerrado brasileiro, e é plenamente possível. Acabou, tudo isso acabou. E nós vamos voltar para fazer a mesma coisa, com mais eficiência e com mais competência. Por isso, gente, eu vou precisar de vocês. É só digitar o 13. 13. E o 13 tem uma coisa fantástica, que é o número de sorte do Zagallo, que é o cara mais premiado no futebol brasileiro, como Zeca e como jogador. E o que é mais fácil? Votou no 13, antes de votar no 13 para mim, tem o 13 para o governador. Então é 13, e a gente vai conseguir governar esse país. Eu sei que a situação, Persarida, é difícil. Eu sei que o Brasil de hoje está pior do que o Brasil de 2003. Tenho consciência disso. E a gente não sabe o que o Guedes, a gente chamava o Delfinato de czar da economia. O que tem mais importante que um czar? É o Guedes. Esse cidadão é ministro, tem uns 4 ministérios subordinados a ele. E a gente vai voltar a fazer as coisas simples. Eu quero o Ministério da Indústria e Comércio, com um cara entendido em comércio, com um cara que saiba vender os produtos do Brasil lá fora. Quando eu chamei o Furlan para ser ministro, eu falei, Furlan, eu quero um mascate. Eu quero um mascate. Põe o Brasil embaixo do braço e vá visitar o mundo inteiro e vamos vender as coisas. Quando eu chamei o Celso Amorim para ser ministro do exterior,
trabalhou. Eu disse para o Celso, o que eu quero é que o Brasil ganhe respeitabilidade. O Brasil não pode ter complexo de vira-lata. Não pode. Sabe, o Brasil, tudo se subordinava à União Europeia, aos Estados Unidos. Eles não gostam, ninguém gosta de lambe-botas. Ninguém gosta de muito puxa-saquismo, muito nhenhenhen. As pessoas gostam de quem se respeita. É por isso que nós criamos uma relação de respeito com o mundo inteiro. Foi o melhor momento de política externa desse país, foi o nosso período de governo. Então eu quero dizer para vocês, acreditem que nós vamos recuperar esse país. Acreditem. Acreditem que nós vamos fazer mais do que fizemos, com mais eficiência e com mais participação social. Não dá para a gente governar esse país como se a gente fosse dono do país. A gente tem que governar esse país como se a gente fosse um síndico. O síndico não ouve os inquilinos, pois nós temos que ouvir o povo para fazer as coisas corretas. Meu querido Humberto, nós temos que ouvir o povo e nós temos que ter consciência de que, embora a gente vá governar para todos, todo mundo tem que saber. Os mais necessitados terão prioridade nas nossas políticas públicas. Não tem outro jeito. As pessoas mais humildes precisam subir um degrau na escala social. Vocês não têm noção, o Haddad tem, o que é a gente andar por esse país e ver jovem levantar o diploma. Essa semana eu recebi, acho que uns 4 diplomas. As pessoas levantam. Lula, eu sou a primeira a ter um diploma do ProUni. Lula, eu virei médica. Lula, eu virei engenheira. Lula, eu virei numa política colocada em prática pelo companheiro Haddad, com a ajuda da sua esposa, da Ana Estela, com a ajuda de muita gente. Esse país, gente, um país alegre, esse país voltar a sorrir, esse país voltar a sorrir, voltar a acreditar, as pessoas voltarem a trabalhar, as pessoas voltarem a ganhar um salário, o salário mínimo voltar a aumentar. Eles estão com raiva porque faz 4 anos que não aumenta o salário mínimo, 4 anos que não aumenta a merenda escolar. É uma vergonha total. Ninguém me explica por que comprar tanto Viagra para as Forças Armadas. Para que comprar 35 mil, não sei das contas, caixa de Viagra? Que guerra que nós estamos? Eu fico perguntando, que loucura é essa se você tira dinheiro da farmácia popular? Você tira dinheiro para comprar remédio para diabetes, remédio para asma, para comprar fraldão para as pessoas da terceira idade? Para não ter dinheiro, mas para Viagra tem. Alguém tem que explicar. Sabe que mundo nós estamos? Então, companheiros e companheiras, vocês têm responsabilidade. Não é o Lula que vai ganhar, nem o Haddad que vai ganhar. Somos nós que temos que ganhar. São vocês que têm que eleger e têm que cobrar. Por isso eu faço um apelo para vocês. Nesses próximos 6 dias, vamos trabalhar como jamais trabalhamos, para que a gente possa, no dia 30, colher o fruto daquilo que nós plantamos. Um beijo no coração de vocês, um abraço e até a vitória do Haddad e a minha vitória no dia 30. Olha, dá uma olhada, é uma dupla bem melhor do que Bolsonaro e Tarcísio, Lula e Haddad. Gente, eu quero agradecer a cada companheiro que veio aqui. Nós vamos conversar com muita gente nesse país, porque o país tem que dar certo, e para dar certo, nós vamos precisar de todos. E eu digo todo dia, que aos 76 anos, eu fui capaz de me apaixonar outra vez. Imagina o que será desse país governado por um cara que está apaixonado. Imagina o que será esse país. Sabe? Então, se prepare, porque as coisas vão acontecer nesse país. Maria Vitória Benevides, um beijo, querida. Obrigado pela tua presença. Presidente, o pessoal está esperando você lá fora, muito ansioso. Vamos lá fora, vamos lá fora. Peço aos convidados que continuem sentados, porque agora a gente vai receber a charanga do França.
Pessoal, Vai, você também vai. a gente Eles queria vão te pedir levar. para os convidados permanecerem no palco. Pode falar. Você manda pra mim? Pessoal, a gente pede para que vocês sigam a charanga até lá fora, que nosso ato ainda continua lá fora.
A gente tem que conversar com cada pessoa que não foi votar por qualquer motivo. Pessoas que abstiveram, pessoas que não tiveram dinheiro para votar. A justiça agora aprovou que as prefeituras aqui em São Paulo já foi decidido que a prefeitura vai dar um transporte para que as pessoas compareçam para votar. Quem anulou o voto, quem se absteve, seja qualquer motivo que a pessoa não for votar, nós precisamos convencer as pessoas a irem votar pelo bem da democracia deste país. E as pessoas têm que votar, é simples, é só votar 13, 13, 13, 13, 13, 13 e está eleito a Tati para governador da República e Lula e Alckmin para presidir esse país. Eu vou passar um pouco a palavra para o nosso futuro governador, o mais importante ministro da educação que esse país já teve, companheira Tati. Boa noite, PUC! Presidente, a PUC não falha. Essa sacada aqui é a sacada da sorte, é a sacada da virada, é a sacada que mandou o Aécio Neves para casa, é a sacada que vai mandar Bolsonaro para casa, é a sacada que vai mandar Tarcísio de Freitas para o Rio de Janeiro. Eu já me comprometi a pagar o Uber para ele voltar para o Rio de Janeiro em paz e ver a família dele lá. Aqui não é lugar de miliciano.
A gente quer dignidade para nossa gente em São Paulo. E nós vamos fazer em 4 anos, Lula e eu, o que muitos não fizeram em 12, em 16, nós vamos fazer em 4, a partir de janeiro do ano que vem. E essa galera tem que ir para a rua virar voto. É virar voto todo dia, até domingo, para dar uma vitória expressiva para o Lula e para mandar o bolsonarismo para o Rio de Janeiro definitivamente. É Lula lá e Haddad aqui. Olha, uma bela surpresa para a gente apresentar agora para vocês a nossa querida companheira Marina Silva. Ela vai falar para vocês. Companheiros, companheiras, como tá bonita essa confraternização democrática em frente a essa universidade, que é um símbolo da defesa da democracia. E ninguém melhor do que Haddad, nosso futuro governador e professor, do que Luiz Inácio Lula da Silva, para ser a superfície de sustentação da nossa luta, do nosso empenho, porque de hoje até o dia 30, cada uma se declara em estado permanente de campanha para que o Bolsonaro veja a força das mulheres, a força do povo preto, a força da juventude, a força dos indígenas, levando Lula presidente, Alckmin vice-presidente, Haddad governador e Lúcia França vice-governadora, porque o Brasil não se verga ao autoritarismo do povo. Viva o Brasil! Viva a democracia! A gente fala para a Simone que ela veio aqui porque ela chegou atrasada. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente pensou que a Simone Tebet ia estar aqui, mas ela não pôde vir. Eu acho que foi um problema de horário, muito compromisso. Eu só queria pedir para vocês encarecidamente o seguinte: a gente vai ter que fazer um pouco de esforço mais do que vocês já fizeram. Porque o que está em jogo não é a vitória do Lula, a vitória do Haddad, a vitória do PT, a vitória do PSOL, a vitória do PCdoB, a vitória dos partidos. O que está em jogo, na verdade, é a gente recuperar o país para o povo brasileiro, é a gente recuperar a democracia, é a gente voltar a investir em educação, em saúde, em ciência e tecnologia. Nós queremos mais jovens na universidade, nós queremos mais gente formada em doutor,